Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente para mais uma aulinha de matemática comigo. Então, estamos aqui para mais uma aula de planificação dos sólidos geométricos e sobre o uso da régua. A régua é esse instrumento que parece ser tão comum, que existem vários modelos, né? Vamos lá, daquele nosso jeitinho, né? Aqui, ali, aqui, ali. Todos os sólidos geométricos são formados por figuras planas. Para exemplificar melhor essa planificação, eu botei aqui no vídeo a imagem de um paralelepípedo, ele planificado, ele todo abertinho, e depois a figura plana. Nós temos altura, comprimento e largura no sólido geométrico, no paralelepípedo, e nas figuras planas nós temos somente altura e comprimento. Lembra, a figura plana não tem espessura, ela é bidimensional, e os sólidos geométricos são tridimensionais. E agora, na continuação, vocês verão a planificação de um sólido geométrico, a nossa caixinha de pasta de dente, ou de creme dental, como vocês quiserem chamar, e o uso da régua. Ali eu mostrei diferentes tipos de réguas e também o uso da régua. Vamos lá? Oi, gente. No vídeo de sólidos geométricos, a gente já começou a trabalhar a planificação. Lembra que era uma caixa de dente parecida com essa, né? Aqui eu trouxe duas. Uma vazia e uma com a pasta de dente dentro. Essa daqui é a fechadinha, ó. Ó. Lembra bem um paralelepípedo, né? E aqui a gente tem as faces, as arestas, que são essas linhas. Ó, tem esse tipo de régua também. Então, a gente tem vários tipos de régua. Essa daqui tá bem amassada. Essa daqui é aquela que se dobra inteira, né? Que dobra, 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 dobra. Essa daqui é aquela que a gente ganha em promoção. Até de uma farmácia, ela também se dobra. Essas minhas aqui mais velhinhas, ó, elas não se dobram. Se eu tentar dobrar, ó. Tenho a trena, que também serve para medir. E essa, ó, tu bota lá e puxa, só cuida para não perder o dedão. E a fita métrica, que também serve para medir. Tudo serve para medir, ó. Desse lado começa aqui, o 1 no ferrinho. E do outro lado, o 1 tem um espaço, ó. O 1 começa aqui. Quando a gente vai medir, a gente tem que saber o seguinte: toda medição de comprimento começa pelos centímetros e pelos milímetros. Por quê? De 1 centímetro ao outro, nós temos 10 milímetros. Ó, esses risquinhos que tem aqui, ó, entre 1 centímetro e outro, são os milímetros. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, não tem 10 milímetros. Passou para outro centímetro. Na régua, vem marcando o 0, o 1. A gente não começa a medir do 1, a gente começa a medir do 0. Porque se a gente começar a medir do 1, a gente está perdendo 1 centímetro. Porque entre o 0 e o 1 tem 1 centímetro. E aqui no meio da régua tem um outro risquinho maior. No meio da régua não, no meio do centímetro tem um outro risquinho maior, que é a metade do centímetro. 5 milímetros, meio centímetro. A gente tem que cuidar, a gente tem que dar uma olhadinha, porque às vezes tem um pouquinho de diferença entre uma régua e outra, ó. Aqui, ó, começando do 0, bem certinho, ó. Comecei do 0, ó, o 0 em cima do 0. Quando chega aqui, ó, no 29, vocês podem ver que tem quase 1 milímetro de diferença. Mesmo existindo o Sistema Internacional de Medidas, que coordena isso,
Às vezes a máquina que produziu, né, então de uma marca para outra de régua muda. Essa daqui, que é uma régua que nós professores às vezes criticamos demais, porque vocês brincam e vocês jogam no braço. Isso aqui tá tão velho que nem vai mais no braço, só me bate mesmo. Ela tá mais ou menos certinha. Só que o problema é esse, ó. Amassou e por mais que eu tente, eu não consigo desdobrá-la. Certo? Então, tem régua de madeira, tem régua de ferro, tem régua de tudo quanto é tipo. A gente vai medir o comprimento da caixa, da pasta de dente, né? Ó, o 0, olha aqui, ó. Vou fazer viradinho pra vocês, óbvio, né? Bem melhor. Aqui, ó. O 0 tá certinho. Só que não tem 17 centímetros inteiros. Tem 16... Aí a gente vai contar os milímetros, ó, bem certinho. Passou do risco maiorzinho no meio, então tem mais de 16,5. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 16 centímetros e 8 milímetros. Se eu quisesse, dava para fazer de 17 centímetros. Aí eu podia fazer num papel. Só que daí a gente tem que pensar assim, ó. 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Numa fábrica que produz várias caixinhas dessas, 1 milímetro é coisa pra caramba. E o papelão, é feito de árvore, né? Então, 1 milímetro vai dar uma diferença enorme quando a gente contar milhares e milhares de caixinhas. Certo? Depois vamos medir de novo a altura, ó. Aqui eu não cortei muito bem. Então, vamos ver aonde tá bem cortadinho. Aqui deu 13 centímetros. Ó, virar pra vocês. Deu 13 centímetros e 1 milímetro. Então, voltei. Continuamos aqui, ó. 13 centímetros e 1 milímetro. Vamos ver na outra ponta, já que eu cortei tudo torto. Também deu 13 centímetros e 1 milímetro, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu começo do zero. Do zero. Agora que eu trouxe outras caixas, ó, que também são sólidos, mas que são formados por figuras planas. De novo, ela tem um plástico para evitar abrir, porque é remédio, né? Ela tem todas essas pontas para conseguir fechar certinho. Mas vocês podem ver que ela também é formada por retângulos. Vou cortar essas pontas aqui. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4 retângulos. 5, 6 retângulos de tamanhos diferentes. A mesma coisa que aqui, também são 6 retângulos, mas tamanhos diferentes, né? Cada retângulo aqui, vamos voltar lá para a pasta de dente, ó. E daí vamos anotar pra gente não esquecer. Esse retângulo aqui tem a altura de deixa eu anotar assim pra vocês, 2,9 centímetros. Por quê? Ó, começou do 0 até o 3, só que não ficou o 3, não ficou certinho aqui nessa linha. Certo? Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros. A gente, no começo do 5º ano, a gente ainda tá trabalhando só com os números inteirinhos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 85, 86. Nossa divisão ainda tem resto. A gente ainda não começou a trabalhar com o danado do número com vírgula, com decimais. Mas nas medidas, na vida da gente, a gente vai lidar, a gente vai se deparar com muito disso. Porque é difícil tu encontrar uma medida certinha, né?
A não ser que tu faças. Ó, aqui de novo. Começou do zero, entre esse risco aqui, né? E esse aqui. Entre essa aresta e esta aresta, temos 3 centímetros, 9, porque não chegou no 4, tá? Dá pra ver? Ó, então, a gente vai anotar 3,9. Esse aqui que tá emendadinho ali, 2,9, então quer dizer que esse é igual a esse. E esse aqui, 3,9, tá? Eu vou medir só os maiores. Agora, a gente vê que essa caixa aqui é mais alta do que a da pasta de dente. Vamos medir aqui. Começando do zero, ó. Opa, temos uma medida assim bem mais legal, que é o meio, né? Quando a gente reparte uma coisa no meio, na metade que a gente pega uma folha e dobra no meio, dá uma sensação que a coisa não é tão repartida assim, não é tão quebrada, não é aquele número tão quebrado, né? É meio, ó. Aqui deu o meio certinho, ó. Deu. Começando do zero até essa aresta, deu 5 centímetros e meio, ó. Do zero, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros e meio. Se eu começasse a medir do 1, ia dar uma medida completamente errada, porque daí já ia dar 6,5. Então, a gente começa a medir do zero, ó. Outra certinha, ó. 4 certinho. Legal essa caixa. Gostei, não vou jogar fora, não. Ó, 5,5 e 4. Agora, se eu fosse fazer, vou usar esse papel que eu trouxe aqui. Se eu fosse fazer algo na folha branca, né? Ah, então eu vou desenhar um quadrado na folha branca. Vou usar a pontinha. Comecei do zero lá no começo do papel. Marquei o 4, né? Agora eu venho aonde eu marquei o 4. Boto aqui, ó, o zero no começo da folha. Marquei outro 4. Vim lá onde eu marquei o segundo 4. Boto aqui, boto lá no começo. Faço outro, ó. E aqui eu já posso fazer o risco. E aqui, do 0 até o 4, já posso fazer o risco. Ficou um quadradinho. Dica para vocês aprenderem a usar a régua: peguem papel e vão brincando, vão medindo. Ó, aqui eu trouxe essa caixa que parece um cubo, né? Se quiser desmanchar, desmancha. Se não, dá para medir assim mesmo, ó. Mais uma vez retornei, ó. Peguem a régua de vocês e vão medindo, ó. Daqui até aqui. 12,7. Lembrem-se. Entre, ó, aqui, ó. Entre o 12 e o 13, ó. Tem 9 milímetros. Por quê? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando vai dar 10 milímetros, muda para centímetro. Tá? E a gente sempre começa a medir do zero. Vocês podem ir brincando de medir. E vão brincando de medir, vão fazendo figuras planas para quê? Para aprender a utilizar a régua. Ó, a régua, quando eu tenho que segurá-la. Porque se eu não segurar, ela roda, ó. Agora eu vou fazer aqui. Vou fazer um retângulo de 5 centímetros de altura. Então, eu vou contar do 0 até o 5, ó, passou.
até o 5. E 10 centímetros de comprimento. Botei o 0 aqui e vou fazer o risco. Venho aqui em cima, ó, boto o 0 em cima da linha e marco 10 lá. Agora eu vou fazer só um pontinho. Por quê? Porque eu vou ter que botar o meu 5 aqui, ou o meu 0, como vocês conseguirem, eu consigo assim. E marcar, tinha dado certo. Ó, aí eu levo até o 0 e depois aqui de novo. Opa, passou, né? Ficou essas pontinhas, mas aqui eu tenho um retângulo com 5 centímetros de altura e 10 centímetros de comprimento. A letra ficou feia porque eu tô escrevendo toda torta, tá? Vamos tentar fazer em casa? Vamos praticar o uso dessa régua, ó. Sempre segurando. E a gente sempre começa a medir do 0. Vocês usam uma mão para segurar a régua, assim, ó. Tem que, né, os 4 dedinhos. E a outra mão para riscar e marcar. Para a aula que vem, a gente vai trabalhar com o papel quadriculado. Mas eu não achei um papel quadriculado igual a prof mostrou no vídeo. Eu vou trazer outros papéis também. Eu vou pegar, vou botar a minha super máscara, vou sair pelo mundo afora cheio de coronavírus e vou comprar mais papel quadriculado para a próxima aula, tá bom? Depois de assistir a planificação e aprender a usar a régua, vocês já imaginaram se cada país, se cada lugar usasse um objeto diferente para fazer as medidas, o nosso mundo ficaria uma verdadeira bagunça, pois nunca poderíamos comparar as medidas de cada pessoa. Eu tenho 1,70 m. Eu posso comparar a minha altura com a minha irmã. Ela tem 1,80 m. Isso é possível graças às unidades de medidas que são padronizadas em todo mundo. Caso você meça algo utilizando a unidade de medidas, metros, por exemplo, ele será a mesma coisa em outro país. 1 metro é 1 metro aqui no Brasil, é 1 metro nos Estados Unidos, é 1 metro na Europa, é 1 metro. 1 metro é 1 metro em todos os lugares. 1 metro são 100 centímetros, certo? E também temos aqui aonde eu pesquisei para falar um pouquinho para vocês sobre isso. E quem muito me ajudou a fazer esse vídeo foi a professora de matemática Jussara. Ela que me deu as dicas do que eu deveria tratar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, deem like, aquela coisa toda. E para a próxima aula, não esqueçam, papel quadriculado ou milimetrado, né? Tem gente que chama de quadriculado, tem gente que chama milimetrado. Não interessa o tamanho dos quadradinhos, certo? Beijo! Até a próxima!